Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora lá para mais um dia na nossa leitura, né? Mais um tempo aqui com a palavra. Eu tenho certeza que hoje vai ser tão bom quanto tem sido todos esses outros dias, né, que a gente tem estado com o Senhor. Nós já estamos caminhando aí, né, para o final de semana abençoado. Hoje, sexta-feira, e a gente vai então dar continuidade no que nós temos feito já durante essa semana na palavra. Jesus, muito obrigada por esse tempo que o Senhor tem nos dado de meditação, leitura, entendimento com a tua palavra, Senhor. Obrigada, Espírito de Deus, por cada minuto, por cada processo de entendimento que o Senhor tem nos levado dentro da palavra, no momento que nós estamos lendo, durante o nosso dia, quando nós ficamos ali meditando naquele versículo que nos chamou a atenção, naquele tempo que nós dedicamos em estudar algum texto específico, decidindo, Senhor, entender e procurar te conhecer um pouco mais. Obrigada, Jesus, pelo conhecimento, pela revelação que teu Espírito tem trazido ao nosso coração dia após dia. Como o Senhor é paciente conosco, como o Senhor não tem pressa de nos ensinar tudo de uma vez, porque senão nós nem conseguiríamos assimilar. A nossa mente é muito limitada diante da mente do Senhor, do entendimento que o Senhor tem para nos ensinar na palavra. Mas dia após dia, momento após momento, o Senhor então vai acrescentando entendimento para nós. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Nós te pedimos, fica conosco mais uma noite, mais um dia, para que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, um pouco mais. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? Sexta-feira, né? 5 de maio, dia 5 da semana 19. E nós vamos seguindo aí, né? A gente deu uma adiantada aí na leitura dessa semana, então a gente vai entrar no livro de Salmos, que já seria o sábado e o domingo, né? Então a gente vai entrar em alguns salmos. Hoje a gente vai ler o Salmo 1, Salmo 2, Salmo 15, 24 e o 47, tá? Então a gente vai dividir um pouco esses salmos que estão aqui para a gente ler nesses próximos 3 dias, sexta, sábado e domingo. Vão ser só dentro do livro de Salmos. Então vamos começar, Salmo 1, deixa eu abrir aqui que eu já estava dando uma olhada no geral. Salmo 1, versículo 1 diz assim: Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. Mas os homens maus vivem sem direção e sem segurança, como a palha que é levada pelo vento. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. Salmo 1 faz esse paralelo também para nós, né? Entre a vida daqueles que amam a lei do Senhor e nela então meditam dia e noite, estão sempre ali, né? Em total comunhão com o Senhor, com a sua palavra, buscando esse conhecimento que a gente tem feito aqui todos os dias, né? Buscando esse caminhar com o Senhor, para que essa palavra seja a nossa fonte de alegria, essa palavra seja realmente a lei do Senhor, a vontade de Deus para nós seja esse nosso caminhar dia a dia em alegria com o Senhor. Por quê? Porque esse paralelo vai existir. No dia do juízo, na volta de Jesus, nós veremos a diferença realmente daqueles que realmente obedeceram a Deus e daqueles que decidiram não obedecer ao Senhor, decidiram viver segundo os seus próprios princípios. É isso que o texto está dizendo aqui para nós. E glória a Deus por mim e por você que temos buscado, né, esse processo de conhecimento, de santificação, de decidir, mesmo contra a nossa carne, mesmo contra as nossas vontades, muitas vezes nós decidimos obedecer ao Senhor em amor. Capítulo 2. Esse salmo de número 2 é fantástico. Diz assim: Por que as nações se reúnem e planejam revoltas?
Porque os povos fazem planos tolos, tramando em vão? Os reis das nações se reuniram, e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor e o seu ungido, dizendo: vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Do seu trono no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Quando chegar a hora certa, em sua ira, ele vai falar. Os homens ficarão desorientados e aterrorizados com o furor de Deus. O Senhor anuncia: eu mesmo escolhi o meu rei. Coloquei o seu trono em Sião, no meu santo monte. E o rei diz: vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor, porque ele mesmo disse: você é meu filho, hoje o gerei, hoje dou a você toda a sua glória. Basta você me pedir, e lhe darei todas as nações da terra como herança, e o mundo inteiro como sua propriedade. Governe as nações com justiça e firmeza, com vara de ferro, esmague os povos rebeldes como se fossem vasos de barro. Vocês, reis da terra, sejam sensatos, líderes do mundo, aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo. Sirvam ao Senhor com temor, respeitem a Deus e façam dele a sua fonte de alegria. Ajoelhem-se diante do Filho e beijem os seus pés, antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Cuidado, isso vai acontecer muito mais depressa do que vocês pensam. Porém, as pessoas que confiam nele serão felizes, muito felizes. Salmo de número 2 fala do tempo do fim. Esse salmo é totalmente escatológico. É um salmo que fala sobre a volta de Jesus, sobre o trono do Senhor sendo estabelecido no Monte Sião, sobre as nações sendo então julgadas, né? Sendo colocadas diante de Deus no seu juízo, na sua ira. E ele começa o salmo dizendo que as nações se reúnem tramando contra os filhos de Deus, contra o próprio Senhor, mas o Senhor ri deles, porque o Senhor diz assim: vocês acham que vocês são capazes realmente de me vencer? Vocês realmente são capazes de destruir a terra que eu criei, a minha humanidade que eu gerei, os meus filhos que eu tenho chamado pelo nome? Jamais. Então esse Salmo de número 2 fala de um tempo muito próximo, muito próximo. A palavra fala que aqui a gente acha que está demorando demais, né? Que esses projetos de Deus, que esses planos de Deus são muito futuro, mas ele vem mais depressa do que a gente imagina. Para Deus, realmente, 1000 anos é um dia e um dia é 1000 anos. Deus está agindo com graça e misericórdia no nosso tempo, porque ele deseja salvar ainda muitos, né? Mas vai haver um tempo em que a ira de Deus realmente vai vir. E o trono será estabelecido em Sião pelo Senhor, e o Senhor vai reinar. A palavra de Deus diz que Deus escolheu o seu rei. O rei aqui com letra maiúscula. Deus tem um rei para sentar no trono. É o seu Filho, Jesus Cristo. Capítulo 15 agora. Capítulo 15. Salmo de número 15. Diz assim: Senhor, quem poderá viver no seu santuário? Quem morará no seu santo monte? Aquele que é honesto e sincero em tudo quanto faz, que pratica justiça e que de coração fala a verdade, que não usa suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudica de propósito o seu semelhante e não repete boatos e mexericos, que despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado, mas que respeita os que temem o Senhor, que sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra, que empresta seu dinheiro ao necessitado sem cobrar juros, que se recusa a aceitar suborno contra uma pessoa inocente. Um homem assim permanecerá firme para sempre na presença de Deus. Então, um salmo com uma pergunta e uma resposta plena, absoluta, de quem é aquele que vai estar quando Jesus voltar. Quem é que vai estar morando com o Senhor? Quem vai estar no seu santuário? Quem vai ser, então, quem vai ter, né, o privilégio de ter essa presença maravilhosa mais perto do que nunca, né? Então o Senhor vai dando uma lista daqueles que realmente o obedecem, daqueles que decidem estar debaixo da lei do Senhor, como nós acabamos de ler no Salmo 1, né? Então, o Salmo 15, Davi faz uma pergunta e ele mesmo responde para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Quem são essas pessoas que vão estar morando? Senhor, quem poderá viver no seu santuário? Quem vai poder entrar no Santo dos Santos?
quem vai poder estar na presença do Senhor são essas pessoas, né? Então, é uma lista aqui para nós, se nós nos enquadramos dentro dessa lista de quem vai poder habitar no santuário do Senhor. Salmo de número 24. Salmo de número 24. Diz assim: a terra pertence ao Senhor, o mundo e tudo que nele vive pertencem a ele. Foi ele quem colocou a terra firme no meio dos oceanos e sobre as águas. Quem será capaz de subir o monte do Senhor? Quem será capaz de entrar no seu santo lugar? Somente quem tem as mãos e o coração puro, quem não se volta para a mentira e nem jura falsamente. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim vivem as pessoas que procuram agradar o Senhor e viver na presença do Deus de Jacó. Abram-se, ó portas eternas, abram-se para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, invencível nas batalhas. Sim, abram bem os portões, abram as portas antigas e deixem entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, Salmo 24 coloca para nós de quem é a posse dessa terra, de quem é tudo que foi criado. Então, o versículo 1 já começa dizendo: a terra pertence ao Senhor. Gente, quando Deus criou os céus e terra, ele então é o dono, né, da sua própria criação. Ele é o detentor de todo o poder, de toda a glória, de tudo. Tudo pertence ao Senhor. E, infelizmente, com o pecado, o ser humano, a obra-prima de Deus, né, que são seus filhos, entregou a terra aos nossos inimigos espirituais, Satanás e seus anjos. E até então, Deus começa travando uma batalha espiritual entre os seus filhos, a sua criação, aquilo que ele decidiu criar à sua imagem e semelhança, e o seu verdadeiro inimigo espiritual, que é Satanás e todos os anjos caídos, para tomar posse novamente daquilo que já era de Deus, mas que infelizmente foi entregue, foi dado de mão beijada, foi dado numa bandeja de prata para Satanás. E o Senhor então está, desde então, batalhando, lutando, trabalhando em prol do resgate da terra e de tudo que nela há. Então a palavra fala extremamente sobre isso, né? O mundo e tudo que nele vive pertencem a ele. Tudo é do Senhor, gente. Tudo é do Senhor. Capítulo 47, Salmo de número 47, é o nosso último texto de hoje. 47. Vamos abrir aqui. Salmo de número 47. Diz assim: batam palmas, vocês todos os povos. Louvem a Deus cantando e gritando de alegria, pois o Senhor Altíssimo é muito poderoso. Ele é o Rei de toda a terra. Ele derrotou nossos inimigos e colocou outras nações debaixo dos nossos pés. Ele preparou esta terra para ser a nossa herança, a glória dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus, o Senhor, subiu entre os gritos de alegria, ao som de trombetas. Cantem salmos para louvar a Deus. Cantem salmos para louvar o nosso Rei. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem com perfeição e beleza os seus louvores. Assentado em seu santo trono, Deus reina sobre todas as nações. Os líderes dos povos se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois eles entregarão ao Senhor toda a sua autoridade, e ele será honrado soberanamente em toda a terra. Então, eles estão, fazendo música, fazendo salmos, declarando de quem é a terra, declarando louvor para quem pertence o louvor, declarando a soberania de Deus. Gente, esses salmos são tremendos para a gente orar, para a gente adorar o Senhor com músicas, com louvores, ou mesmo cantar com com a nossa boca, da forma que a gente achar melhor, né? Batam palmas, vocês todos os povos, né? Por quê? Porque Deus, ele é soberano. Deus, ele vai estar, né, sobre todas as nações.
reinando sobre toda a terra. Assentado em seu trono, Deus reina sobre todas as nações. Gente, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Nós não vemos a hora desse plano de redenção realmente se cumprir com a volta de Jesus nas nuvens, para que o julgamento, a ira de Deus realmente venha sobre os seus inimigos, sobre Satanás e os seus anjos, sobre todos aqueles que decidiram desobedecer a Deus deliberadamente. Então, é disso que esses salmos estão falando, que a gente vai ver durante todo esse final de semana. Hoje já sexta, amanhã sábado a gente vai continuar dentro desses salmos. Amanhã a gente vai ler o 22 e o 68, e no domingo temos mais alguns salmos também para a gente ver. E todos eles esses salmos em que Davi nesse momento está exaltando o domínio do Senhor sobre a terra, por causa desse domínio que ele está hoje tomando posse de Jerusalém. Está assentado sobre o trono em Jerusalém, reinando agora sobre toda a terra que o Senhor está entregando nas mãos dele. É um momento de grande adoração de Davi, né? É um momento de exaltação de Davi como esse filho que Deus está colocando no trono, como a própria representação. Davi é uma tipologia do próprio Cristo, sentando sobre o trono, mas guerreando contra os inimigos de Deus e tomando posse da terra que é do Senhor por propriedade. Amém, queridos? Então amanhã a gente vai continuar lendo dentro do livro de Salmos, e aí no início da semana, a partir de segunda-feira, a gente entra novamente em Samuel, Crônicas, mais Salmos, Samuel, Crônicas. A gente vai estar seguindo aí dentro dessa linha do reinado de Davi. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Deus abençoe.